Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus, a todos que vão me ouvir neste momento. Conforme eu prometi, estou a trazer agora um pequeno, não é um grande estudo, Marcos? Mas é um pequeno estudo sobre Apocalipse. Na verdade, sobre os 144 mil de Apocalipse, Então, convido vocês a virem comigo neste momento, em que nós vamos fazer uma breve releitura do que seja os 144 mil do capítulo 7 e do capítulo 14 de Apocalipse. E com isso nós vamos dar uma pincelada em alguns versículos também, não só de Apocalipse, como também de Romanos, para a gente entender um pouquinho mais do que nós queremos dizer, Dos 144 mil do capítulo 14 ser a noiva. Então, amados, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, grandioso El Shaddai, peço-te a tua orientação neste momento, Senhor, perdoa-me todos os pecados, purifica-me neste momento, Senhor, dando-me clareza daquilo que vai ser dito, daquilo que vai ser falado, dando-me clareza da tua palavra, para que eu possa trazer a real interpretação daquilo que a tua palavra tem para nos dizer, e assim eu poder transmitir a todos quantos forem ouvir este vídeo. Deus Altíssimo, te peço tuas bênçãos nesta hora, não só para mim, como para todas aquelas pessoas que estarão a ver e ouvir este vídeo. É o que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar, amados. Eu fiz aqui todo um preparado aqui. Fiz as minhas anotações e quero manter minhas anotações aqui comigo, que é para mim não me perder na sequência daquilo que eu vou dizer. Então nós vamos começar a falar sobre os 144 mil do capítulo 7 de Apocalipse. Então vamos lá, capítulo 7, vamos direto para o versículo 3. No versículo 3 vai dizendo assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Então, olha só, duas palavras importantes neste versículo 3 do capítulo 7. Servos e selados. Aqui ele se refere às pessoas que vão ser seladas como servos. Então, até que hajamos selado nas suas testas, o servo do nosso Deus. 144 mil selados de todas as tribos. No versículo 14, no versículo 4, eu vi o número dos selados, que eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então isto aqui é literal sobre os filhos de Israel. Há pessoas fazendo uma confusão com os 144 mil de ambos os capítulos, Mas o capítulo 7 é literal em relação a Israel, porque a igreja, como bem disse a nossa amada irmã Regiane, ela não tem tribos. Tribos quem tem é Israel, Então aí depois ele vem narrando as 12 tribos. Quais são elas, as 12 tribos? Que a gente não vai citar aqui porque não é necessário, E aí no versículo 9, ele vai dizendo, todas as nações, tribos, Todas as nações e tribos e povos e línguas. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão. Um parênteses aqui antes de eu continuar no versículo 9, Então, os versículos 3 e o versículo 4 está se referindo ao povo de Israel, quando ele fala que eles serão selados e serão das tribos de Israel. Somente tribos quem tem é Israel. E este povo vai ser selado para ser protegido da ação nefasta que o anticristo vai fazer naqueles dias, E aí, no versículo 9 e no versículo 14, nós vamos ler
trata-se já dos convidados. Vamos entender por quê? Então, no versículo 9 diz: depois destas coisas olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que são idiomas, né? Que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Era uma multidão, não tinha número, não foi dado número para João, né? Estava a ver uma grande multidão. E aí no capítulo 14, ele pergunta quem são, o ancião pergunta para ele quem são essas pessoas, e ele diz que não sabe, que o ancião deveria saber, né? Então o ancião responde para ele: são os que vieram da grande tribulação. Então o versículo 9 e o versículo 14, do versículo 9 ao 14, está se referindo a convidados, aqueles que subirão para o casamento do Cordeiro na tribulação. Então, dizer que toda a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação é um erro, né? E eu cometi este erro porque eu acreditava piamente que seria. Até bem pouco tempo, quando o Senhor me revelou essas coisas, eu acreditava piamente que toda a igreja seria arrebatada. E não vai ser assim. Então, no versículo 14, a gente pode entender que são pessoas que vão ser levadas para junto de Deus na grande tribulação. Na grande tribulação. E agora nós vamos dar um salto no capítulo 12, né, do Apocalipse. Eu procurei colocar assim na ordem certa, que é para facilitar o nosso manuseio. Nós vamos dar um pulo no capítulo 12 para a gente ver uma comparação da noiva, né? Quando fala da noiva no capítulo 14 com a noiva no capítulo 12. Vamos ver? Versículo 5. Versículo 5 diz assim: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Amados, percebam que este filho varão, ele foi arrebatado do mundo vivo, do nosso mundo, o mundo vivo, para Deus e para o seu trono, direto. Ele não passou pela morte. A noiva não passará pela morte, a noiva não vai experimentar sepultura. Como muitos convidados vão experimentar. Muitos serão guardados, mas muitos experimentarão a sepultura. Muitos vão morrer por causa de Cristo. Alguns serão mártires, mas a noiva, ela não vai experimentar a sepultura. Ela vai ser arrebatada do mundo vivo, dos que estão vivos, direto para Deus e para o seu trono. Então aqui, neste versículo 5, está especificamente a falar da noiva de Cristo, que é o filho varão, representado aqui pelo filho varão. Então, muitas das vezes, quando fala mulher, quando fala filho varão, são representações, né? Então, no caso, filho varão é relacionado à noiva que será levada. Ela sairá do mundo que nós estamos, ela sairá do mundo vivo, ela vai nascer, né? O filho varão vai nascer. Quando ele nascer, que ele abrir os olhos, que ele respirar o ar, ele vai ser levado para Deus e para o seu trono, diretamente, né? Vai ser levado diretamente para Deus e para o seu trono. Então, não vai experimentar a morte. Sai do mundo vivo para Deus direto. Então, não serão pessoas que já morreram em Cristo, pessoas que dormem em Cristo. Os que vão ressuscitar no arrebatamento, esses não serão noiva, serão também convidados. A noiva, ela não experimentará a sepultura e nem nunca experimentou. Então, ela será arrebatada direto da hora que nascer para o trono de Deus e para Deus e para o seu trono. No versículo 6 já vai dizendo assim: e a mulher é a igreja, né? Vamos entender por que a mulher é a igreja. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Ela já tinha um lugar preparado. Então, já há toda uma preparação para guardar aqueles que vão ficar, que são convidados, amados.
os convidados, que é a mulher, que é a própria igreja, ela já tem um lugar preparado, ela vai ser guardada e vai ser ajudada, né? Ela vai ser ajudada, vai ser alimentada, ela vai ser guardada, protegida por Deus. Então, já há um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, já há um lugar preparado por Deus para que ali ela seja alimentada, para que fosse alimentada durante os 1260 dias, que são 3 anos e meio. Então, entendamos o seguinte: se a noiva for embora antes da manifestação do anticristo, se ela for embora antes da manifestação do anticristo, 1260 dias depois, a igreja é arrebatada, no meio da tribulação. Se a noiva ainda vê o anticristo, se a noiva ainda vê tudo isso acontecer, né? Se a noiva ela ainda vê o anticristo se pronunciar como líder mundial, essa coisa toda, assinar acordo de paz, dali para frente, né, nós já poderemos dizer, os que vão ficar, né, os que vão ficar já vão poder dizer, daqui a 1260 dias nós seremos arrebatados. Isto se estiver maduro na fé, né? Tem que estar maduro na fé para ser arrebatado, está bem? Então é assim, a noiva ela vai ser levada antes, e ela vai ser levada direto para o trono de Deus, como vimos aqui no versículo 5 do Apocalipse 12. Né? Ela vai ser direto levada para o trono de Deus, para Deus e para o trono de Deus. Vocês veem que a noiva ela é levada para Deus, para o seu trono, ela vai lá para cima, para junto de Deus e para o seu trono, né? E no versículo 6, a gente vai ver que a mulher que ficou, a mulher vai ser guardada, ela vai ser alimentada durante 1260 dias. Então, esta mulher, que a igreja está se referindo aos convidados. No versículo 10, vai dizendo assim, ainda do capítulo 12, está bem? Então, no versículo 10 vai dizendo, eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação do nosso Deus e o poder do seu Cristo. É chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Então, o versículo 10 e o versículo 11, né? Versículo 10 e versículo 11 do Apocalipse 12 está se referindo aos convidados, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra testemunho e não amaram suas vidas até a morte, porque vai haver aqueles que vão morrer por Cristo. Então, não amaram suas vidas até a morte, se entregaram, se deixaram abater, né? Abater por causa de Cristo. Então, é isso que está dizendo aqui. E no versículo 12, está novamente especificando a noiva de Cristo. Por quê? Porque no versículo 12, ele diz, vamos lá no versículo 12, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais, que neles habitais. Então, ele diz, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Então, a noiva, nesta hora, já vai estar gloriosa lá em cima com o Senhor. A noiva, nesta hora, ela vai estar gloriosa. Por isso, ele diz aqui, alegrai-vos, vós, ó céus, e neles que habitais. Glórias a Deus, né? A noiva já vai estar lá em cima nessa hora. E aí ele continua a falar, né? No mesmo versículo ele continua a falar. Ai dos que habitam na terra. Olha só, ele fala dos que estão no céu, né? Alegrai-vos os que estão no céu, porque já estão no céu, porque já estão fora do perigo, porque já estão junto do Cordeiro, né? E do seu Pai. E ao mesmo tempo ele fala, ai dos que habitam na terra, dos que ficaram na terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, neste momento, depois que a noiva sobe, o dragão é lançado da terra. O diabo, que é Satanás, ele vai ser lançado na terra. E aí, ai daqueles que habitarão na terra naquele período, porque ele vai vir e vai vir com grande ira,
né? Então, neste momento, ele já está falando de convidados novamente. E aí, no versículo 17, ele diz assim, né? Eu dei uma pulada que é para poder a gente entender bem, né? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Então, a mulher, como ela está guardada, né? É aquela velha história, né? Então, a mulher que vai estar guardada, a mulher que vai estar amadurecendo para o arrebatamento, que é a igreja, ao mesmo tempo vai ter aquelas pessoas que não creram, aquelas pessoas que não levaram a sério, que não tiveram fé e que não foram guardados. Esses vão ficar de fora, né? E nesta hora que eles estão de fora, eles serão perseguidos, porque eles são remanescentes desta mulher. Eles fazem parte dessa mulher. Então eles vão estar de fora, porque eles não acreditaram, não deram ouvidos, né? Levaram o evangelho de qualquer maneira. Eles vão ser perseguidos, né? E vai fazer então guerra ao remanescente da sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Embora eles não tenham dado muita importância, quando eu digo não deram muita importância, não deram importância a estes dias, ao que tanto foi falado, ao que tanto foi profetizado da vinda do Messias, né? Do verdadeiro Messias, a Jesus. Então eles não deram ouvidos, eles simplesmente guardavam a palavra do Senhor, eles guardavam os mandamentos, eles guardavam o testemunho, mas eles eram dispersos. Então, por eles serem dispersos, eles estão muito imaturos. Por serem muito imaturos, eles vão amadurecer na marra, né? Na tribulação. A tribulação vem da palavra tríbulos, porque o tríbulos é uma máquina que ela serve para moer o trigo, né? O trigo ele precisa ser moído para separar a casca do grão, né? Então ela é moída, e daí a palavra tríbulos, da máquina tríbulos, e daí a palavra tribulação. Então, nesse período de tribulação, esse trigo vai ser moído para poder ser separado da casca, para poder subir, né? Então, ai dos que habitam na terra. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. E aí a gente entra então no capítulo 14. Capítulo 14, que para mim é um capítulo bastante importante para a noiva de Cristo, para aquela que sabe que é noiva de Cristo, né? Eu tenho para mim que o Senhor está a avisar a toda a noiva que ela é noiva, né? Eu tenho para mim que todos aqueles que são noiva, eu percebo em alguns irmãos, enfim, que estão apercebidos disso, que são noiva de Cristo. O Senhor está tocando no coração de quem é a noiva, assim como Ele vai tocar no coração daqueles que serão mártires. E aquelas pessoas que serão mártires, elas vão aceitar de bom agrado, elas não vão ficar aborrecidas porque vão ser mártires, elas vão aceitar de bom agrado e vão ter uma fé extremamente grande, uma fé muito grande, a ponto de dar o seu pescoço para decapitarem, né? Por amor a Jesus. Então, acredito que na hora certa o Senhor também vai falar para aqueles que serão os mártires também, né? Então, no versículo 17, ele fala então desses que o dragão foi perseguir. E aí a gente entra no capítulo 14, né? No versículo 1, que diz assim: E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então, esses 144.000, eles não foram selados na testa. Não houve um sinetezinho assinalando na testa deles. Não houve. Eles vieram com as testas escritas o nome do seu pai. No versículo 2 ele continua dizendo, né? E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e cantavam um
cântico novo diante do trono. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra, amados. Esses 144.000, além de eles não terem sido assinalados na testa com sinete, né? Sinete era aquela forma de carimbo que os reis carimbavam, né? Como sendo aquilo, carimbavam como se fosse em cima de um barrozinho e ficava ali a marca deles. A mesma coisa, o sinete que vai ser assinalado na testa dos 144.000 judeus, lá do capítulo 7, nos 144 do capítulo 14, eles não serão assinalados com o sinete, eles já vêm com o nome do Pai do Cordeiro escrito na testa, eles já vêm com o nome do Pai, aleluia, né? E eles cantavam um cântico novo, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão eles, os 144.000 que foram comprados da terra. Os 144.000 do capítulo 7 não foram comprados de lugar nenhum, eles simplesmente foram assinalados. Mas no capítulo 14, eles foram comprados de toda a terra, amados. Eles foram comprados, a dedo, escolhido a dedo, né? E aí a gente vê no versículo 4, quando ele fala, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. Estes foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, para o próprio Cordeiro. Porque Jesus, ele é primícia para Deus, primícia entre muitos irmãos, primícia para Deus. E ele escolheu um grupo de servos dele, um grupo de filhos dele, que serão primícia para ele e para o seu pai. Ao mesmo tempo que ele vai estar oferecendo ao pai, será dele também. Porque era assim que eram feitas as primícias em Israel, quando eles colhiam os molhos. Normalmente era a cevada, que era o primeiro a amadurecer, né? Eles lá iam, colhiam um feixe de cevada, e aí levava para o sacerdote, que representa Jesus, né? E o sacerdote entregava a Deus, que representa o Pai de Jesus, né? É a mesma coisa, amados. Então, os 144.000 foram comprados de toda a terra, eles são primícias, eles foram colhidos por Jesus, para Jesus, e foi ofertado a Deus, para Deus, sendo que Deus determinou que eles fossem companheiros de Jesus para todo sempre, né? Completando assim a obra inicial de Deus com Adão e com Eva, porque Deus tinha um propósito de manter uma união entre o homem e Deus, né? Então o casal Adão e Eva representam o propósito de Deus em relação ao homem. Quando falo homem, falo todos os seres humanos, né? Homem e mulher, representando o homem ligado a Deus para todo sempre. Mas isso foi quebrado a partir do pecado, a partir do que foi feito lá no Jardim do Éden. Mas Deus deu uma pausa naquilo ali, porque nada que Deus planeja, ele cai por terra, porque os planos de Deus não podem cair por terra, né? Então Deus deu uma pausa durante todos esses anos para que agora ele viesse a pôr em prática o seu plano. Através de quem? Através de Jesus, que representa Adão, e com a sua noiva, que representa Eva. É uma coisa assim, amados, é um mistério, é uma coisa maravilhosa, né? E estes 144.000 que foram comprados como primícias para Deus, eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá, né? Eles seguem. E diz assim, deixa eu ler todo o versículo. Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens, que não são contaminados com o mundo, né? Com coisas mundanas, com coisas vis, né? Aí a mulher representa isto, o nome mulher. São virgens porque não se contaminaram com o mundo, né? Não se contaminam. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Se Jesus o manda para um lugar, ele vai. Se Jesus manda ele para outro lugar, ele vai. Ele não contesta, ele vai, ele faz. Se Jesus fala alguma coisa, ele faz. Estes não contestam. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias
para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca, no versículo 5, não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, essa primícia, ela é irrepreensível. Na sua boca não foi achado engano, ou seja, não foi achado mentiras, não foi achado palavras torpes, não foram achadas palavras enganosas, né? E é isso, amado. Então, primícias para Deus, o 144 mil é a noiva, porque ela foi comprada como primícia, né? E ele segue o cordeiro para onde quer que o cordeiro vá. E aí a gente vê lá no capítulo 3 do Apocalipse, quando ele está falando com a igreja de Filadélfia, versículo 12, ele diz: ao que vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Olha aí de novo, o nome do meu Deus. Quem é que vem com o nome do Deus escrito? Os 144 mil do capítulo 14. Então, ele diz: escreverei o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, e também o meu nome. Então, os 144 mil, quando ele diz aqui, né, que eles tinham escrito o nome de seu pai, no versículo 1, tinha escrito o nome de seu pai, ele aqui no versículo 3, ele já tinha dito que ele vinha com o nome do seu pai, e também com o nome da Nova Jerusalém, e com o seu próprio nome, o nome do Cordeiro, o nome que nós não conhecemos ainda, nós vamos conhecer depois, o verdadeiro nome de Jesus, né? Que não é Jesus, nem Yeshua, nem muito menos Yahshua, é um nome que nós não conhecemos, só vamos conhecer depois. Então, amados, o versículo 3 lá da igreja de Filadélfia está falando desse grupo e separado, desse grupo seleto, dessas primícias. E essas primícias que saem da igreja, que é a igreja de Filadélfia, né, que saem da igreja, eles vão vir já com o nome do seu Deus escrito na testa, também da Nova Jerusalém, e com o nome do Cordeiro na testa. Eles não foram selados na testa com sinete, eles já vêm com o nome escrito, porque são um grupo de vencedores, são um grupo das primícias de Deus. Então o capítulo 3, ele é relatado no capítulo 14, principalmente no versículo 1, quando diz que esse povo vem com o nome do Pai escrito na testa. Entenderam, amados? Então, o versículo 3 ele está se confirmando, o capítulo 3 está se confirmando no capítulo 14. A noiva está nascendo neste momento aqui, na igreja de Filadélfia, neste momento, porque elas venceram, porque elas são vencedoras, porque ela é vencedora, então ela recebe o nome do seu Deus, né? E recebe o nome da cidade do seu Deus, e recebe o seu nome, o nome do Cordeiro. É coisa gloriosa, amados, é coisa gloriosa, sabe? Então a noiva, indiscutivelmente, ela é escolhida entre muitos irmãos, ela é a primícia entre muitos irmãos, que ela foi pega como um feixe, o primeiro feixe amadurecido da cevada, porque a cevada não precisa passar pelo tribulon, né? Ela não precisa. A cevada, quando eles queriam separar o grão da cevada, eles faziam a aeração. Então, na aeração, o próprio vento separa a casca do grão. E é assim que a noiva vai ser levada sem passar por sem nenhuma trituração, sem nenhum aperto, sem nenhum, sabe, sem nenhuma perseguição nesse sentido de ser triturada. Não faria sentido Jesus buscar a sua noiva toda arrebentada, né? Passada por um tribulon. A noiva não passará por um tribulon. Ela vai ser levada como primícia, como está escrito. E é muito claro, irmãos, eu vejo isso como muito claro. Ela vai ser levada como primícia para Deus. Primícia. Então, no capítulo 3 né, de Apocalipse, na igreja de Filadélfia, nasce a noiva. No capítulo 3 que mostra quando a noiva ela surge, quando Deus separa um grupo de vencedores. Este grupo recebe o nome de Deus na sua testa, o nome da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, e o nome do Cordeiro. Aleluia! Oh, glórias ao Senhor! Aleluia! Este grupo é seleto, é primícia. É o primeiro a ser levado para Deus. Depois vem os convidados.
Então, no versículo 6 do capítulo 14 e versículo 12, já está falado dos convidados. Vejamos assim, vejamos o que está escrito no versículo 6 do capítulo 14. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua e povo. Então, vai haver um povo na terra. E ele vai precisar proclamar para esse povo na terra, né? Língua, tribo, língua e povo. E quem são estes? Os convidados, o povo de Israel que vai estar aí, né? Então, vão ser proclamados para eles. Os anjos vão proclamar, certo? E no versículo 12, aqui está a paciência dos santos. A paciência, os santos, eles vão estar a aguardar pacientemente. Porque nós estamos sendo pacientes também. Todos juntos neste momento, noiva e convidados, estamos sendo muito pacientes. Às vezes ficamos um pouco agitados, às vezes ficamos um pouco nervosos, porque a gente está vendo a igreja sendo acuada, nós estamos sendo acuados, tudo que está acontecendo está acuando um pouco o povo de Deus, né? Está acuando um pouco. Neste momento, por exemplo, o povo de Deus tem que estar dentro de casa mesmo, nas quatro paredes, tem que estar dentro de casa. E nessa hora, ela vai ter que ser mais igreja do que nunca. Ela tem que ser mais igreja do que nunca, porque ela é a própria igreja. Cada um de nós somos a própria igreja, o templo vivo de Deus. Então, nesta hora, nós temos que ser mais igreja do que nunca. Então, a paciência dos santos. Nós somos pacientes. E nesse momento ele está falando dos convidados. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que vão ficar, aqueles que vão perseverar, aqueles que vão amadurecer, guardam os mandamentos de Jesus, guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Nesse período vão estar sendo amadurecidos e depois do amadurecimento eles serão colhidos. E aí no versículo 15 fala: a hora de ceifar, porque já a colheita da terra está madura. Então eu penso que aí já está a falar do momento que a colheita da terra já está madura, é a hora que a igreja já está madura, é a hora dela subir, é a hora do arrebatamento, e eu acredito que aí já teriam passado os 1260 dias, desse momento em que a mulher está sendo guardada. Então nesse período dos 1260 dias, muitos vão morrer como mártires, muitos vão ser pegos e morrer como mártires, mas muitos vão ser guardados, muitos vão ser escondidos. Né? E a gente entende que a noiva, assim como Jesus quando ressuscitou, ele ficou por aqui por 40 dias, né? Esse 40 é até profético hoje para nós, né? Como Jesus ficou aqui 40 dias ensinando aos discípulos, dando as últimas instruções aos discípulos, né, ajudando-os em tudo. Acredita-se que a noiva ela vai voltar para ajudar as pessoas que vão estar aqui, para ajudar os convidados que vão estar aqui. Jesus vai direcionar, o próprio Senhor Jesus vai direcionar a noiva, né, para ela falar com quem ele quiser. Né? Por exemplo, digamos que eu seja a noiva, então o Senhor vai me direcionar a uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas para eu ajudar aquele grupo. Né? E de repente que meu irmão João, vamos dizer aí, um irmão João é a noiva, esse irmão João vai ser direcionado para um outro grupo, assim como a irmã Maria, a irmã Valéria vai ser direcionada para um outro grupo, mas a noiva vai ser distribuída. A noiva não é uma pessoa só, é um corpo, né? Então a noiva vai ser distribuída para ajudar os convidados que vão ficar, porque eles vão precisar de ajuda, eles vão ser muito perseguidos, então vão precisar de ajuda. Né? Então esse é um conceito muito bem explicado pela irmã Regiane. Eu quis trazer esse estudo aqui para os irmãos, que ainda é uma pincelada de tudo, né? Mas irmãos, procure entrar no canal da irmã Regiane, que é Falando de Deus, e ela tem 14 vídeos, são 14 vídeos, tem que ter paciência para ver, viu, irmãos? Tem que ter paciência. Mas são esses vídeos com 1 hora e pouca, mas é gostoso de ver. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter paciência, é gostoso de ver. Tira 1 hora, 2 horas do seu dia e assista os vídeos. Ali ela vai explicar com riqueza de detalhes.
E por que ela tem esse pensamento que a noiva vai voltar? E eu não tinha esse raciocínio, eu não tinha, que Deus não tinha me dado isto. Porque tudo isto me foi revelado quando eu comecei a assistir os vídeos da irmã Rejane. Torno a repetir aqui. Quando eu comecei a assistir os vídeos dela, que tudo isso me foi revelado. Foi dessa forma que esse Senhor resolveu me revelar. E eu passei dias assistindo os vídeos, assistia dois por dia, e eu passei horas ali na unção do Espírito Santo. Eu sentia a presença fortemente do Espírito Santo. Não tinha como negar que o que ela estava trazendo era realmente de Deus, uma revelação de Deus. E é como se o Espírito Santo dissesse para mim, é verdade. O que ela está a dizer é verdade. Tudo isso é verdade. E eu me alegrava, eu me alegrava, eu me alegrava, eu me alegrava. Mas algumas coisas que ela diz, né, isso não bateu na hora, não bateu, o Senhor não trouxe para mim naquela hora, né? E esta é uma parte delas, em que ela diz que a noiva voltará. E eu passei todo esse tempo dizendo isto, não é de mim, eu não tenho esse conhecimento, o Senhor não me falou sobre isso, mas a irmã Rejane sabe disso, ela viu isto, né? Foi revelado para ela também. E para outro irmão que ela viu de anos atrás, um irmão mais antigo, que teve a mesma revelação há anos atrás, antes da irmã, muito antes da irmã, muito antes de nós, né? Ele trouxe essa revelação, que confirmou para ela tudo isto, né? Mas passado alguns dias, agora bem próximo aos dias que nós estamos, bem próximos, eu tive um sonho. E eu vi uma pessoa, não vou dizer quem é, né? Mas eu vi uma pessoa que voltava como noiva e ela voltava para minha irmã carnal, minha irmã biológica. Minha irmã estava em casa sozinha. Estava escuro, ela estava sozinha. Quando ela viu esta pessoa, ela conhece esta pessoa, quando ela viu esta pessoa, ela ficou espantada. E esta pessoa disse, olha, está vendo, eu estou aqui, eu não morri, eu estou vivo, eu estou aqui, eu vim te ajudar. Amados, então confirmou para mim que realmente a noiva voltará para ajudar as pessoas que vão estar. A única coisa que eu penso é que a minha irmã não é crente. A minha irmã não aceitou Jesus ainda, então não sei se foi só para eu saber que é verdade essa parte também, ou se também quer dizer que a minha irmã ainda vai aceitar Jesus antes, né, do arrebatamento da igreja, né? Então alguém da noiva vai vir e vai falar com ela, porque a gente não sabe o coração de cada um, nós não sabemos, só Deus o sabe, né? E para a gente encerrar, meus amados, quero ler também o capítulo 8 o capítulo 8 de Romanos, versículo 28, não vou ler todo ele, né? Que vai dizendo assim, todas as coisas que contribuem, né? Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, amados, o apóstolo Paulo está a dizer que todas essas coisas são feitas por Deus. E os que são separados por Deus são separados para um propósito. Se nós fomos chamados para ser noiva, foi para um propósito. Se nós fomos chamados para ser convidados, foi para um propósito. Se como convidados nós vamos ser mártires, é para um propósito. Então, tudo é propósito de Deus. Então, se você não sente que você é noiva, não fique aborrecida com a revelação que nós trazemos para vocês. Não fique aborrecido, porque é um propósito de Deus que você seja um convidado. Se você sente que a noiva, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas, amados, torno a repetir, ser convidado é honra. Não é coisa qualquer. Muitos, milhares vão ficar no mundo e vão para o inferno. E depois seguirão para o lago de enxofre. Milhares de pessoas, milhares. Mas as pessoas que estão sendo escolhidas para serem convidados, irmãos, não é qualquer um. Deus está escolhendo os convidados do casamento do seu filho. É uma honra, é uma honra. O triste é que os convidados vão passar por um tempo de perseguição. Esse é o triste. E aqueles que são separados para um propósito de serem mártires, eles vão ser tocados no coração, eles vão saber que serão mártires e eles não vão sentir tristeza. Eles vão sentir alegres com isso, porque na hora, amados, essa revelação também não me foi dada.
a mim ainda não vai... Como o Senhor está me revelando as coisas aos pouquinhos, cada dia eu tenho uma coisa nova, graças a Deus, esses dias que eu estou aqui em casa, tem acontecido isso, né? Volta e meia o Senhor me revela alguma coisa. Esses dias que passou, o último vídeo que eu gravei, eu falei sobre isso. E depois desse vídeo que eu gravei, esses dias o Senhor me revelou o porquê que Ele me trouxe para Portugal. O porquê. E eu dei glórias a Ele, porque o propósito que Ele teve de me trazer para Portugal é algo, amados, é algo que eu tenho que colocar meu joelho no chão e agradecer. Tão somente agradecer pelo que o Senhor fez, porque foi um cuidado que Ele teve por mim. Não cabe aqui eu dizer exatamente o que é, mas foi um cuidado que Ele teve por mim, especificamente por conta desta hora em que a noiva vai ser retirada, em que tudo está acontecendo, a noiva vai ser retirada, e que vai começar a perseguição, e que mais para frente acontecerá o arrebatamento. Então começa o descortinar do Apocalipse, especialmente nesta hora que se descortina o Apocalipse. Então Deus tem me revelado as coisas nesses últimos tempos. Glórias a Deus por isso. Então, Ele ainda não me revelou, né, sobre este aspecto do que eu vou dizer agora, que foi revelado à irmã Regiane e que foi revelada ao irmão antigo que ela viu, que eu acho que eu esqueci o nome dele, é um nome americano, eu não lembro, mas assim, na hora em que a pessoa for ser decapitada, na hora em que ela for ser decapitada, ela não vai sentir a dor. Ela não vai sentir a dor da morte. Ela vai ser tirada antes do corpo físico. Ela vai ver com os seus olhos Jesus na frente dela. Meu Deus, amados. Meu Deus, eu estou me arrepiando. A noiva... Oh, glória a Deus, aleluia. A noiva, amados, a noiva vai vir para os convidados, para ajudar os convidados. Mas Jesus, em pessoa, Ele vai estar diante dos mártires. Em pessoa, Ele vai estar diante dos mártires, dizendo: vinde, meu filho, vinde. E Ele vai sair daquele corpo e não vai sentir a navalha, não vai sentir a dor. Oh, coisa gloriosa, amados. Isto é verdade pelo que eu estou a sentir agora. Isto é verdade pelo que eu estou a sentir agora. Aleluia. A presença do Senhor. Aleluia, amados. Os mártires não vão sofrer. Por isso eles vão sentir no coração alegria por terem sido escolhidos, por terem esse propósito de serem mártires. Então, amados, fica aqui então esse pequeno estudo. Eu estou aqui debaixo de uma emoção muito grande, né? Eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas aconteceu. E glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo, glórias ao Pai, glórias ao Eterno Deus, por tudo e por tudo. E que espero, meus amados, que esse estudo fique guardado no seu coração, que você creia. E se você não crê, é mais um motivo pelo qual você é convidado, né? Mais um motivo. Eu não acredito nessas coisas que o irmão Evandro está a falar, não acredito. Eu acredito em Jesus, eu acredito no arrebatamento. Tudo bem, amados, tudo bem. Isto é mais uma prova de que não é noiva. Porque os que são noiva, eles acreditam nisso. Para eles está sendo revelado tudo isto, amados. Tudo isto, como foi revelado a mim, né? Como foi revelado a todos aqueles que foram chamados para ser noiva, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E para um bom entendedor, um pinguinho e letra. Então, né? Deus está a revelar. Amém, amados? Então, esta é a palavra, este é o estudo que eu tinha prometido a trazer para os irmãos. Desculpem-me a demora. E vamos continuar na santa paz do Senhor, buscando cada dia mais o nosso Jesus, que Ele é maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu não me arrependo de ser dele, não me arrependo de pertencer a ele. Eu tenho um prazer, uma honra muito grande de ser exclusivo dele, de ser propriedade exclusiva dele. Eu tenho uma honra muito grande de ser propriedade exclusiva de Jesus e do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então eu continuarei com ele firme até o momento que ele me levar. Que a graça, a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês
e as doces consolações do Espírito Santo sejam com vocês também, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.